Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Vamos falar alguma coisa hoje sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. De novo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não agrada a Deus fazendo aquilo que você acha que Deus quer que você faça. Você agrada a Deus dando a Ele aquilo que Ele quer. Diga, eu agrado a Deus dando a Deus aquilo que Deus quer. Então ele diz que sem fé é impossível. Vamos continuar o versículo. Porque é necessário, não é opcional, é uma condição. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador. Galardoador é a mesma coisa que recompensador. Então você precisa crer que Deus é um Deus de recompensa. Diga assim, eu creio que Deus é um Deus de recompensa. Então existe um pensamento religioso que você vai ouvir, e há muitas canções evangélicas que enfatizam isso também, sobre nós buscarmos a Deus não por aquilo que Ele nos dá, não pelo seu poder, mas por aquilo que Ele é. Isso parece muito verdade, mas não está em linha com a palavra, porque a própria palavra diz que ao buscarmos ao Senhor, nós temos que crer que Ele é um Deus de recompensas. Então Deus não nos ensina a abrir mão daquilo que Ele pode nos dar, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Nós não devemos crer somente que Deus existe, mas além disso nós temos que crer que Ele é recompensador. Diga, Deus é recompensador. De novo, Deus é recompensador. Fala assim, Deus sabe da recompensa. Então, às vezes, quando você vai ouvir um pregador, vai ouvir alguma canção de algum cantor, dizendo isso para você. Não busque Deus por aquilo que Ele pode te dar. Busque Deus por aquilo que Ele é. Você tem que buscar Deus por aquilo que Ele é, mas você também tem que buscar Deus por aquilo que Ele pode te dar. Porque se você não tiver Deus como a sua fonte, quem é que vai ser sua fonte? Eu? A pessoa que está do seu lado? Então não tenha culpa, não se sinta culpado por buscar a Deus, porque você precisa de coisas. Porque de fato Deus tem coisas para dar para você.
Ele tem recompensas para dar para você. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado, fala assim: não se sinta culpado por buscar Deus para Ele te dar coisas. Fala assim: Deus é aquele que supre você. E se você não puder, diga: crê em Deus para ser suprido. Em quem você vai crer? Quem que você vai crer? Em quem que você vai se apoiar? Agora, entenda que a Bíblia fala aqui de recompensa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Acho que essa é a parte mais fácil, porque todos nós cremos que Ele existe. Você crê que Deus existe? Amém. Mas talvez o ponto onde há mais dificuldade para nós é crer que Ele nos recompensa. Porque nós fomos criados numa mentalidade de condenação, aonde nós aprendemos que não somos dignos de nada, não merecemos coisa nenhuma. E a Bíblia diz em Colossenses, eu quero que você abra lá, Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz: dando graças ao Pai. Dê graças ao Pai agora. Diga assim: Pai, te dou graças. Agora veja: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Tem uma versão, que é a Nova Versão Internacional, e diz que Ele nos fez dignos. Ser idôneo é ser alguém digno. Registre essa informação. Dando graças ao Pai, que nos fez dignos. Veja, não foi você que se fez digno. O Pai tornou você alguém digno. Então diga 3 vezes: eu sou digno. Agora vocês vão falar crendo, que vocês falaram não sei o como, mas agora crendo, vai. Agora você precisa entender por que o Pai lhe tornou digno. Ele lhe tornou digno para participar da herança dos santos na luz. Então existe uma herança e você tem uma parte nessa herança. Você tem uma parte da sua, você tem uma participação nessa herança. Diga: eu tenho uma participação dessa herança. Agora, essa herança, ela inclui coisas que Deus quer que você tenha. Deus quer que você tenha suas orações respondidas. Deus quer que você tenha vitórias neste mundo. Deus quer que você tenha provisão na terra. Deus quer que você tenha saúde e cura. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha alegria. Deus quer que você tenha provisão. É o pacote que Ele tem para você, que a Bíblia chama de herança. Você não pode abrir mão dela. Você tem que conhecer essa herança e pela fé, porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível você acessar isso. E você tem que começar a se apropriar dessa herança. Agora vá comigo em Efésios capítulo 1.
versículo 16. Paulo está orando pela igreja em Éfeso. E a partir do versículo 16 ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, ou os olhos do vosso coração, do vosso espírito, para que saibais. Então veja, havia algo que a igreja de Éfeso precisava saber e ela não sabia. Havia uma revelação que eles precisavam saber e que eles não sabiam. E Paulo, percebendo a condição espiritual daquela igreja, ele faz essa oração: Senhor, eu oro por esse povo, dê a eles o espírito de sabedoria e revelação, e ilumine os olhos do entendimento deles, para que eles saibam. Então tem coisas que você não vai saber, a não ser que o Espírito Santo te revele. Amém? Porque o que você ouve o seu pastor pregar e ensinar aqui, você precisa, além de me ouvir, você precisa na sua casa ter comunhão com esse livro, para que o Espírito torne isso daqui uma revelação dentro de você. Do homem você não recebe revelação. Você só recebe a revelação do Espírito. E ele diz: para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou. Então a primeira coisa que ele pontua é que nós deveríamos conhecer a esperança para a qual nós fomos chamados. Então você tem que conhecer a sua esperança. Qual é a sua esperança? A sua esperança é de um novo céu, de uma nova terra. A sua esperança é receber um corpo glorificado. A sua esperança é comparecer diante do tribunal de Cristo e receber o seu galardão. Essa é a sua esperança. A sua esperança fala de coisas futuras. Esperança fala de coisas futuras. Fé fala de coisas presentes. Por isso você não espera ser um dia curado, você já é curado agora. Quando você espera um dia ser curado, você está sempre jogando a sua cura para o futuro, então ela nunca vai chegar. Agora, além da esperança, ele fala aqui: para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Diga bem forte: eu tenho uma riqueza gloriosa, é a minha herança. A Bíblia chama isso as riquezas da glória da sua herança. Diga: as riquezas da glória da minha herança. De novo: as riquezas da glória da minha herança. Você sabia que a herança é sua? E porque essa herança é sua, você tem direito de desfrutar dela. Agora, por que nós não desfrutamos?
Porque muitas vezes nós não estamos desfrutando dessa herança, que inclui perdão dos nossos pecados, inclui cura de nossas enfermidades, inclui nossa prosperidade, inclui nossas orações respondidas, inclui proteção, inclui o ministério dos anjos, inclui o sangue de Jesus, inclui o direito de usar o nome de Jesus, inclui o direito de estar diante de Deus sem culpa, sem complexo de inferioridade, inclui tudo isso e muito mais. Agora eu gostaria que você fosse um outro texto comigo, que é em Romanos, capítulo 10. E aí nós vamos voltar para o versículo, para aquilo que nós nos propomos a falar no início, que é sobre fé. Nós temos que fortalecer esse fundamento. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé vem. Ouça, não, primeiro, a fé vem. Então veja que a Bíblia está ensinando para você e para mim que existe um modo de fé vir até nós. Agora vamos descobrir como é que a fé vem. A fé vem pelo... Irmãos, como é que vem fé para a cura? Vamos, gente, me ajuda. Como é que a fé para a cura vem? Como é que fé para a prosperidade vem? Como é que fé para usar o nome de Jesus vem? Como é que fé para expulsar demônios vem? Como é que fé para ter orações respondidas vem? Como é que fé para você usar o sangue de Jesus vem? Então, qualquer coisa nessa terra que você precisar de fé, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Então, por que quando você vai resolver os seus problemas, ouvir a palavra não é a primeira opção? Porque se tudo for operar pela fé, e a fé só vem pelo ouvir, então se eu quero resolver alguma coisa, o primeiro passo que eu tenho que dar é ouvir o que a palavra fala sobre aquilo. Antes mesmo de orar, o que a Bíblia fala sobre esse problema que eu estou passando? A fé que você precisa para lidar com essa situação, ela vem até você, por você ouvir. Agora veja, a fé ela vem, ela não veio, ela vem, ou seja, é um ato contínuo. A fé ela vem continuamente a você, por você continuamente ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus não é algo que você faz uma vez e está resolvido. Ouvir a palavra de Deus é algo que você tem que fazer como? Constantemente. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. Diga, pelo ouvir. De novo, pelo ouvir. De novo, pelo ouvir. Então, entenda o mecanismo da fé. Entenda como é que Deus criou eu e você a fim de termos fé. Fé começa por aquilo que você ouve. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, ó, fé começa por aquilo que você ouve. Diga assim para essa pessoa, o que você ouve
entra pelo seu ouvido e vai lá no seu espírito. Diga bem forte: o que você ouve afeta a sua vida espiritual. Então eu e você fomos criados por Deus para respondermos aquilo que ouvimos. É por isso que, se você ficar ouvindo só medo, incredulidade, dúvida, crise, problemas, o que você vai ter dentro de você? Medo, dúvida, incredulidade, problema, tudo isso. A chave, gente, ouça isso. A chave que você precisa compreender, vocês precisam compreender. A chave é você ouvir. Então existem coisas que você precisa parar de ouvir. E existem coisas que você tem que ouvir repetidamente. Nós não assimilamos bem ouvindo uma vez só. Você não assimila uma pregação, um ensino, ouvindo ele uma vez só. Você precisa pegar uma pregação, um ensino, ouvir uma vez. Você ouve aqui no culto. Depois você vai para a rede social, ouve de novo. Ouve de novo. Ouve de novo. Ouve mais uma vez. E ouve de novo. E ouve de novo. Agora, pastor, por que eu tenho que ouvir várias vezes? Para que a revelação que está ali entre em você. Às vezes vocês estão cheios de informação. Eu sei que se eu falar assim, irmãos, falar sobre fé, aí você, de novo, já sei. Já sei, Marcos 11:23, crer com o coração, falar com a boca, e tal. Você tem que ouvir várias vezes, porque fé vem pelo ouvir. Quer resolver os seus problemas financeiros? Esse lado ninguém quer, então só desse lado aqui. O lado daqui é dos irmãos que não tem problema financeiro, só desse lado aqui. Quer resolver os seus problemas financeiros? Amém. Quer receber cura? Ouvir a palavra. Quer ter vitória na família? Amém. Ouvir a palavra. E aí a fé, ela vai surgir, porque a Bíblia diz, de sorte que a fé vem, ela sempre vem, quando você ouve. E se você não está tendo fé para lidar com esse problema, é porque você ainda não ouviu o suficiente a palavra. Amém. Ouça a palavra até que o medo e a dúvida vá embora. Amém. É impossível você se manter ouvindo a palavra e fé não chegar para você. Fé, ela vem. Diga fé, vem. Diga fé, ela vem. Quando eu ouço a palavra. Então você já fique sabendo que uma das estratégias do diabo é lhe manter longe da palavra. E aí você vai ter que fazer força para ouvir a palavra. Você vai ter que fazer força para ouvir a palavra. Você precisa resolver esse problema. Você precisa resolver essa situação.
Mas como que vai começar a resolução? Ouvir. Porque você vai precisar de fé. E fé só vem pelo ouvir. Não adianta você orar, Senhor, dá-me mais fé. Olha para quem está do seu lado, porque você não sabe. Mas diga para essa pessoa assim: pare de orar pedindo fé. Não é assim que fé virá você. Fala assim: fé não vem por oração. Diga de novo: fé não vem por oração. Diga: fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Olha, eu vou lhe dizer algo: se você orar sem estar cheio da palavra, você não vai obter resposta. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 7. Olha só o que diz ali. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerdes, é Jesus falando, se permanecerdes em mim, esse é o primeiro passo. Agora, como é que você permanece em Jesus? Pelo novo nascimento. Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão. Ok, agora ouça o que eu vou lhe dizer. O fato de você ter nascido de novo não lhe garante respostas de oração. Vou repetir. O fato de você ter nascido de novo, ter o Espírito Santo dentro de você, ser filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, só isso não lhe garante respostas para as suas orações. Agora vamos continuar o versículo 7. Se permanecerdes em mim, primeiro passo. Segundo, e as minhas permanecerem em vós. Então, além de nascer de novo, algo mais tem que ser acrescentado a você. O que tem que ser acrescentado dentro de você? A palavra. Se permanecerdes em mim, nascendo de novo, e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecer em vocês. Veja, a palavra ela tem que permanecer, ela tem que ser permanente. O que é uma palavra permanente? É uma palavra revelada. Porque aquilo que o Espírito Santo revela, nunca mais alguém vai tirar de dentro de você. Por isso que é permanente. O dia que essa palavra foi uma revelação dentro do teu espírito, então ela se tornou uma palavra permanente, e você vai poder operar em cima dessa palavra. Agora, como é que uma palavra se torna revelação? Você precisa ouvi-la repetidamente. Você ouve. Existem ensinamentos de homens de Deus que eu sigo, que eu ouço uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai, até que aquela revelação vem para dentro. Eu não quero só a informação que ele tem, eu quero a revelação que o Espírito Santo quer carregar dentro de mim. E ele diz aqui, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes, e o que vai acontecer? E vos... É por isso que eu falo, não adianta você orar sem uma palavra dentro de você. Antes de você orar, você diz: Senhor, a respeito desse problema, me dê uma palavra para eu orar em cima dele. Porque a oração eficaz
é aquela oração que já ora a solução do problema. Agora, qual é a solução do seu problema? É a palavra. Então, quando você orar, você tem que orar a palavra. Porque o problema Deus já conhece. Você acha que Deus, quando você vai orar pelos seus problemas, rapaz, eu não sabia de um problemão desse. A Bíblia diz que Deus conhece a quantidade de fios da nossa cabeça. Você acha que tem algum problema seu na sua vida que Deus não saiba? Que Deus não conhece? Agora entenda que não se trata do que Deus sabe, se trata do que você sabe. É você que tem que saber que a palavra de Deus opera no meio do seu problema. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecer em vós. Diga para quem está, pelo menos 3 pessoas, diga assim: a palavra tem que permanecer em você. Agora diga para essa pessoa: a palavra, ela permanece em você, porque você ouviu e continua, se mantém ouvindo, até que aquela palavra dentro de você, falada pela sua boca, traga a manifestação da sua herança. Agora vamos para o texto clássico da fé, Marcos 11, 23. Aleluia. Temos que fundamentar essas coisas na vida da igreja. Você sabia que Marcos 11, 23 foi Jesus que falou? Você sabe que não foi o pastor Vitor que inventou esse texto, né? Você sabe também que não foi o irmão Reagan que escreveu esse texto. Você sabe que foi Jesus, não sabe, gente? E você sabe que uma vez que Jesus falou é verdade. E você sabe que aquilo que Jesus falou que é verdade, você pode confiar que vai acontecer, vai funcionar, vai dar certo. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. O versículo 23 da minha Bíblia, pelo menos, começa assim: em verdade, está assim na Bíblia de vocês? O que significa esse em verdade? Sem sombra de dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvida alguma, vos digo que se alguém disser a este monte, você tem que falar com o seu monte. Fale com o seu monte. Olhe para o problema e diga para ele. Paulo ele vai reforçar isso em Romanos capítulo 8, versículo 31, porque ele pergunta assim: diante dessas coisas, que diremos, pois? Aí ele responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que dizer alguma coisa. Você tem que dizer alguma coisa. Em verdade vos digo que se alguém disser, não é orar, é disser. Ele está ensinando aqui o poder das suas palavras. Ele está ensinando aqui como que suas palavras carregadas de fé vão mudar as circunstâncias. Diga: as minhas palavras carregadas de fé. Agora, por que as palavras carregadas de fé? Jesus fala assim: as minhas palavras, Jesus falou isso em João capítulo 6, versículo 63. As minhas palavras são espírito e vida. Quando o que sai da sua boca é a palavra de Deus, então o espírito e vida está saindo da sua boca. As suas palavras, elas ficam carregadas de fé quando o que você fala é a palavra falando. E ele diz
disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Veja, você precisa falar ao monte e não duvidar em seu coração. Então, irmão, deixa eu lhe dizer algo aqui, ouça isso. Você precisa lidar com a dúvida que está no seu coração. Você precisa lidar com a dúvida. A dúvida no coração, ela impede que aquilo que você esteja falando aconteça. Agora, como é que você vai lidar com a dúvida no seu coração? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo para você. A boca mais perto do teu ouvido é a sua boca. Vou dizer de novo. A boca que fica mais perto, mais parte do tempo, perto do seu ouvido, é a sua boca. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode direcionar o seu espírito para onde ele deve crer, fazendo o quê? Você falando a palavra para você mesmo. Você falando a palavra para você mesmo. Não duvidar no seu coração. Agora veja, mas crer que se fará o que o pastor diz. O que o médico diz. O que o gerente diz. O que o William Bonner no Jornal Nacional diz. O que o Bolsonaro diz. Meu irmão, será feito na sua vida o quê? Não. O que vai ser feito na sua vida? O que vai ser feito na sua vida? Então aprenda algo. Não é porque o médico diz que você tem que concordar com ele. O que vai ser feito na sua vida é o que você disser. Diga, o que é feito na minha vida é o que eu disser. Agora, deixa eu lhe explicar algo mais, porque existe um falar evangélico popular que diz assim, que a última palavra vem de Deus. Irmão, deixa eu lhe dizer isso. A última palavra vem de você. Mais ou menos. Mas vou repetir, para você pensar. A última palavra de Deus já foi liberada. Aqui. Você, com a sua boca, tem que fazer dessa palavra a última palavra. Então, a palavra que você precisa já foi liberada. Você precisa pegá-la e tornar essa palavra a última palavra na situação. Então não é porque o cantor famoso, o pregador famoso fala, é que é verdade. Deus já tem a sua palavra. Ele já enviou a sua palavra. A palavra de Deus já foi liberada. Agora você tem que agarrar essa palavra e você, com a sua boca, tornar essa palavra a última palavra naquela situação. E ficar firme ali. Fique firme. Falando. Então vamos lá. Fé vem pelo ouvir. Mas fé é liberada pelo falar. Então ele diz aqui, mas crê que se fará o que diz. Diga assim, eu creio que se fará o que eu digo. Preste atenção nessa frase.
crer agora, que se fará futuro, o que se diz agora. Seu futuro está sendo construído pelas palavras que você está falando agora. O seu amanhã está sendo moldado pelas palavras que você está falando agora. Sua vida hoje, ela é fruto de palavras que você falou lá atrás. Se você está insatisfeito ou insatisfeita com a sua vida, saiba, você moldou ela. Falando, chamando, dizendo, crendo. Então está na hora de você transformar o seu mundo. Diga assim: com a palavra de Deus na minha boca, eu vou mudar a minha realidade. Agora volto para Romanos, capítulo 10. Quem está recebendo algo de Deus aqui hoje? A gente leu o versículo 17, mas eu quero ler para vocês o versículo 8 agora. Romanos capítulo 10, versículo 8. Diz assim: mas o que ela diz? Ele começa com uma pergunta. A palavra, ela está o quê? Perto. Perto de ti. Está onde? Na tua? E no teu? Coração. Olha só a localização da palavra na tua vida. A palavra, em primeiro lugar, ela precisa estar onde? Na tua boca. É o que nós chamamos de confissão da palavra. O que significa a palavra confissão? A palavra confissão, ela significa dizer as mesmas coisas. Anote isso. Confissão significa dizer as mesmas coisas. Então o que é confessar a palavra? É dizer as mesmas coisas que a palavra diz. Confessar a palavra é dizer a mesma coisa que a palavra diz. Então ela está na tua boca. Quando você confessa a palavra de Deus com a tua boca, ela vai descer para o teu? Irmãos, é impossível, ouça isso. É impossível você repetir algo constantemente e aquele algo não ir para o teu coração. Qualquer coisa, eu disse o que agora? Qualquer coisa que você diga repetidamente vai para o teu coração. Positivo, coisas boas ou coisas negativas. Por isso, você sabe que música é um negócio que quando às vezes você ouve uma vez gruda. Por isso que você tem que ter cuidado com as músicas, inclusive as músicas evangélicas que você ouve. Porque elas grudam e você começa a cantarolar. E aí a doutrina, o ensino que elas carregam, vai para o teu coração. Mas o que diz, versículo 8? A palavra está junto de ti. Está na tua boca. E no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Agora veja, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, então com a minha boca eu confesso, ou seja, com a minha boca eu digo a mesma coisa que a palavra diz. E a palavra diz que Jesus é o Senhor.
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será. Então veja, a salvação, ela começa com a confiança. Agora, tudo que vem através da salvação também funciona assim. Então vamos lá, versículo 9. Eu posso colocar assim: se com a tua boca confessar que Jesus é aquele que te cura, se com a tua boca você confessar que Jesus é aquele que te cura, e em teu coração creres que Jesus é aquele que te cura, então será curado. Se com a tua boca confessares que Jesus é o teu provedor, e em teu coração creres que o Senhor é o Jeová Jiré, então serás provido. Se com a tua boca creres que Jesus é a tua paz, e em teu coração crer que Jesus é a tua paz, então terás paz. Então veja, qualquer coisa que você precisa receber da parte de Deus, você vai receber assim, falando com a boca e crendo com o coração. Irmão, não tem outro método para você receber algo da parte de Deus. Se você quer receber alguma coisa de Deus, você vai ter que crer naquilo. Você vai ter que falar com a tua boca, crer com o teu coração e vai se manifestar na tua vida. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Então, com o coração que você... Diga, é com o coração que eu creio. Diga, a fé é do coração. Então você precisa crer com o seu coração. Você não pode duvidar com o seu coração. Você sabe que coração aqui não é o órgão físico, é o seu espírito. Você precisa crer com o coração. Como? Ouvindo a palavra, ouvindo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz o quê? Com a boca se faz o quê? Leia aí. Com a boca se faz o quê? Então com a boca você fala as mesmas coisas que a palavra fala. Diga para quem está do seu lado assim: você precisa fazer a confissão da palavra. Fala assim: sem a confissão, aquilo que você está crendo não vai se manifestar. Só manifesta quando aquilo que está no seu coração sai pela sua boca. Pastor, oi. Ouvindo você falar assim, parece tão fácil. Só parece, porque não é. Agora, deixa eu te mostrar a parte difícil desse processo. Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Você está sendo edificado nessa manhã? Eu quero te encorajar a ficar firme dentro desse processo. Agora, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Como é que a primeira frase desse versículo está na Bíblia de vocês? Leiam aí para mim. Combate o... Epa! Então, fé
requer um combate. Você sabia que existe um combate pela fé? Eu acho que as pessoas que vêm aqui na nossa igreja, nos ouvem ensinando sobre fé, elas parecem que elas ouvem a gente falando que tudo vai ser fácil. Irmão, fé requer combate. Você vai ter que combater, quer anotar aí? O que você vai ter que combater? Primeiro, circunstâncias. Deixa eu dizer algo para você. Entenda isso de uma vez por todas. As circunstâncias, elas sempre vão estar contrárias àquilo que você crê. As circunstâncias, elas sempre vão estar contrárias. Olha só, as circunstâncias financeiras sempre vão estar contrárias àquele que crê que Deus está provendo. Porque, irmão, ficar crendo que Deus é provedor, aí você vai lá, tira o saldo, oh glória, aquele saldo poderoso, não, saldo bom, azul, gordo, que os 3 próximos meses já estão garantidos. Aí eu creio nisso? Fácil. E agora, quando você vai lá, tira o saldo, aí você pensa assim, a máquina deve estar com problema. Vou tirar o próximo para ver. Aí você vem para o segundo. Aí você fala assim, o diabo se levantou. Aí você olha para aquele saldo e você crê. E você fica firme crendo até o fim de que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir esse mês todas as minhas necessidades. Aí é que são elas. Aí que o cara tem que ser cabra de fé. Para você não deixar, ouça isso. A circunstância, ela vem contra você, para que você não fale a palavra, mas passe a falar o que você está vendo, ou o que você está sentindo. E aqui começa a batalha. Porque, veja, o saldo, essa aqui é a folhinha do saldo. O saldo faz uma pressão, ouça, nas suas emoções. Vocês estão aqui? Os numerozinhos que não aparecem no saldo, eles mexem com o seu emocional, causando medo. E na hora que a ausência dos numerozinhos desperta o medo em você, é a hora que você tem que decidir: ou você vai falar o que você está vendo ou sentindo, ou você vai falar o que você está crendo. E o nosso problema é porque quando nós estamos passando por uma situação, a gente fica com aquela coceira, aquela necessidade de falar. Você tem que aprender que fé, você vai requerer de você controlar, sabe o quê? E não é só fofoca. Quando a gente fala controlar a língua, não é só fofoca. Controlar a língua é também controlar para você não falar o que você está vendo e o que você está sentindo, e ficar firme falando aquilo que você crê. Ainda que o seu emocional esteja gritando: fala, meu filho. Você fala ou não? Falo não.
Eu estou quase correndo, desesperado, com vontade de chorar, puxar os cabelos. Mas eu não vou falar. Eu vou ficar aqui firme, crendo com o meu coração, falando com a minha boca, porque tudo que eu disser vai acontecer. Eu não vou deixar o desespero tomar a conta de mim. Eu não vou deixar que o medo me governe, porque eu não sou governado pelo medo, eu sou governado pela palavra que está dentro. Então você vai ter que combater as circunstâncias. Você vai ter que combater com a sua alma. A alma quer que você saia contando para todo mundo ficar compadecido, né? A alma é terrível, porque a alma ela consegue se maquiar de espiritual. Mas a fé, entenda, é por isso que é um combate. Você vai ter que combater pensamentos que vão vir na sua mente. O diabo ele trabalha com sugestões mentais, imagens. Então quando você pega o saldo, aqueles números criam uma imagem na sua mente. Uma imagem de falta. Você já começa a enxergar os seus filhos passando fome. Você já começa a enxergar as contas chegando. Você já consegue enxergar literalmente o carro da Amplia ali cortando a sua luz. Porque isso cria uma imagem aqui na sua mente. E aí você fica horas imaginando como aí você fica horas imaginando como a sua vida será terrível por causa daqueles numerozinhos que você viu no papel ou não viu no papel. Isso cria uma imagem na sua mente. Ouça isso, olha como é que funciona o processo. Cria uma imagem na sua mente, desperta uma emoção na sua alma e libera uma palavra de medo. E como é um princípio bíblico, tudo que você disser vai acontecer, porque você diz o que está vendo, o que está sentindo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, continua a acontecer. Então você precisa cortar o processo. Pastor, mas eu não estou sentindo o que eu estou crendo. Ah, meu irmão, é que você não vive dentro de mim. A maioria do tempo eu não estou sentindo nada. Eu nem sequer mais sei o que é esse tal negócio de sentir a presença de Deus. Se eu fosse basear minha vida nesse negócio de sentir a presença de Deus, eu diria para você que nem salvo eu sou. Pastor, mas você não está sentindo a presença de Deus agora? Não, não estou sentindo, mas eu sei que Ele está aqui. Às vezes eu estou sentindo que nada vai dar certo. Às vezes eu estou sentindo que as coisas não vão acontecer. Os teus sentimentos não têm nada a ver com aquilo que você crê. Emoções não têm nada a ver com a sua fé. Não, pastor, mas eu queria sentir. Bota o dedo na tomada. Vai sentir. Uou! Sentir. O justo não vive pelo que sente. O justo vive pela fé. Eu estou sentindo que não vai dar certo, não importa. Eu estou dizendo que vai dar certo. Eu não estou sentindo que eu estou curado, não importa. Eu creio que eu sou curado. Eu não estou me sentindo hoje uma pessoa muito próspera, não importa, eu sou próspero.
Então, aonde que as pessoas fracassam na vida de fé? Elas querem sentir. Irmãos, eu não estou falando que nós... Tem cultos que a gente sente. Tem culto que a gente sente uns arrepios, umas coisas diferentes, uma presença. Sente, eu também sinto. Tem momentos que você sente mesmo um poder, um negócio. Rapaz, eu vou sair daqui voando. Você sente uma animação. Não é pecado sentir. Não é errado sentir. Onde está o erro? É você firmar sua vida no que você está sentindo. Aí hoje você está aqui na igreja, você está aqui recebendo, você está aqui já está aqui 1 hora aqui, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, e logicamente você está sentindo aleluia, eu precisava disso, ainda bem que eu vim. Mas você vai embora daqui a pouco. E sabe quando você for embora, sabe o que vai acontecer? A notícia chegando. Aí você vai ficar tão cheio de fé, você vai chegar em casa, entrar no aplicativo do seu banco para ver o saldo. E aí sabe isso que você está sentindo, para onde vai? Para o ralo. O que você está sentindo. Mas a palavra vai ficar dentro. O justo não vive pelo que sente. É pela fé. Então entenda, você vai ter que combater contra as suas próprias emoções. Não vai ter dia que a guerra vai ser monstruosa, vai ser um nível de pressão na sua alma. Você assim, eu não vou falar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, eu vou ficar... Aí, irmão, é aquele dia que todo mundo vai te procurar para... Como é que você está? Aí você assim... Aquela vontade de falar, eu estou muito mal. Aí eu vou te ensinar como responder sem precisar mentir. A fé não nega os fatos. Ouça isso. Fé não é você negar os fatos. Fé é negar aos fatos o direito dele permanecer. Entendeu a diferença? Você não está negando que tem um problema ali. Não, fé, não, eu não estou vendo nada. Não, você está vendo sim, meu filho. Está lá um monte lá na sua frente. O que você nega é o direito do monte permanecer ali. Então quando alguém te perguntar, e como é que você está? Você diga assim, olha, eu estou guardando a minha mente e o meu coração. Pronto. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, mas é aquela situação, meu querido, eu estou guardando a minha mente, o meu coração, porque eu não vou basear a minha conversa com você no que eu estou sentindo, mas eu vou basear a minha conversa com você naquilo que eu creio. Você não vai arrancar minhas emoções da minha boca, você vai arrancar minha fé. Às vezes as pessoas não entendem esse comportamento, porque elas não andam na palavra. Mas se você anda na palavra, você tem que ser o guardião da sua fé. Você não pode achar que as pessoas vão guardar a sua fé, porque pelo contrário, elas vão tentar arrancar da sua boca todo tipo de incredulidade. Brasileiro gosta de contar desgraça. É da nossa cultura. E aí, como é que você está? Tá difícil. Crente, encontrando na rua. E aí, irmão, como é que vão as lutas? Aí o crente responde, rapaz, eu estou no funil de Jeová. Não, mas Deus está dando vitória. Foge, meu irmão. Agora, em contrapartida, aqueles da fé, meu irmão, vamos lá. Eu estou debaixo de pressão, eu sei que você também. Vamos aqui a palavra.
Nunca na palavra. Não vamos colocar nossa atenção na pressão. Vamos colocar nossa atenção na palavra. Meu irmão, essa palavra, ela não falha. Não vai falhar. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que você disser vai acontecer. Tudo que você disser crendo com o coração vai acontecer. Agora deixa eu, para fechar, eu não estou ensinando para vocês aqui uma fórmula mágica. Fé não é a garantia que será sempre instantâneo. Anote, isso é importante. Fé não é a garantia que tudo será sempre instantâneo. É por isso que eu sempre digo isso, e vou repetir. Não espere ficar doente para confessar cura. Não espere chegar um problema financeiro para confessar prosperidade. Irmãos, tenha um estilo de vida de confissão da palavra. São algumas práticas que você tem que incorporar na sua vida: a meditação na palavra, a oração em outras línguas, a confissão da palavra. Essas três práticas: você meditar, você orar em outras línguas e você confessar a palavra. É você criar fundamento, como diz Mateus capítulo 7, construir a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, os rios, os ventos batem contra aquela casa e ela não cai. Mas você tem que trabalhar fundamentos. O Salmo capítulo 11, versículo 3 diz que se não existirem os fundamentos, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que poderá fazer o justo se não tiver fundamentos ali? Amém? Amém? Você recebeu algo aqui nessa manhã? Glória a Deus, aleluia.